Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa disciplina de Direito Empresarial. Vamos dar continuidade ao estudo do Direito Empresarial. Já falamos sobre o histórico do Direito Empresarial, a autonomia do Direito Empresarial. E agora vamos adentrar no núcleo do Direito Empresarial mesmo, que é a atividade empresária e o empresário. Então, quando falamos de empresa, esses conceitos de empresa e empresário são conceitos que, às vezes, causam uma certa confusão, porque a própria codificação civil, quando trata do que é empresa ou quando trata do que é empresário, ela não esclarece muito bem. Empresa é tal coisa, empresário é tal coisa. Ela coloca esses dois conceitos, empresa e empresário, no mesmo dispositivo legal. Então, compete a nós fragmentar esse conceito. Acompanhe comigo. Quando falamos em empresa, empresa é a atividade. Então, empresa não é o elemento físico, não é aonde o empresário desenvolve. É muito comum a gente falar assim, meu pai vai na empresa, eu vou até a empresa tal. E a gente tem esse conceito de empresa enquanto imóvel, enquanto um local de desenvolvimento da atividade empresária. Mas não. Para o direito empresarial, a empresa representa a própria atividade. E o empresário? O empresário, ele é uma pessoa que exerce a atividade empresária. Então, empresário, pessoa que exerce atividade empresária, e empresa é a própria atividade, o próprio exercício da atividade. Nós temos essa definição, um pouco confusa, repito, trazida pelo próprio Código Civil, lá no artigo 966. E o 966 do Código Civil, ele vai falar assim, que a atividade empresária, a empresa, é toda e qualquer circulação de bens ou de serviços de forma organizada, com profissionalismo, dentro da atividade econômica. Então, veja, empresa é circulação de bens ou de serviços de forma organizada, com profissionalismo, visando atividade econômica. Vamos trabalhar cada um desses conceitos. O que é circulação de bens ou de serviços? Lembram no comecinho da aula, no primeiro bloco, quando falei a vocês que a atividade do direito empresarial era a circulação de riquezas? Então, a atividade empresária se destina à circulação de bens ou de serviços. Esses bens podem ser objeto de pequenos comércios, de grandes comércios, indústria, mas sempre a visão de mercado. O empresário é aquele que planeja circular, produzir bens ou realizar determinados serviços olhando para o mercado, para que esses bens, esses serviços sejam destinados ao mercado, para que todas as pessoas possam ter acesso a esses bens ou a esses serviços e, com isso, movimentar a economia, movimentar a moeda e circular a riqueza do país. Essa é a atividade marcadamente empresarial. Agora, veja, essa circulação de bens ou de serviços, o empresário faz em nome próprio. Por que em nome próprio? Ele pode contar com colaboradores, ele pode contar com funcionários, mas a atividade empresária é dele. Quando você vai atrás de um produto ou vai atrás de um serviço, ali está o empresário que vende esse produto ou que presta esse serviço. Segundo elemento da atividade empresária, a circulação de bens ou de serviços, ela é feita de forma organizada. O que significa circular bens ou serviços de forma organizada? É quando você detém
os insumos, a mão de obra, o capital, a tecnologia, know-how, enfim, você detém todos os elementos de mercado. Isso não significa que para ser empresário é preciso muitas pessoas, muitos trabalhadores, muitos funcionários. Você pode desenvolver atividade empresarial com uma única pessoa, desde que seja de forma organizada. Então, é preciso existir uma ordem, uma organização em relação ao produto que é oferecido ao mercado, o dinheiro que é internalizado na atividade empresária, quem é que controla o capital, quem é que controla o trabalho, quem é que controla a mão de obra, se é necessário uma mão de obra qualificada, menos qualificada, se precisa de tecnologia, quem são os fornecedores, quem são os distribuidores de matéria-prima, para a confecção daquele produto e a circulação desse bem. Então, a atividade organizada é um elemento que vai caracterizar a atividade empresária. Não adianta, pura e simplesmente, eu dizer que eu tenho uma atividade empresária se não existe organização no meu trabalho. A organização ela é fundamental para marcar a atividade empresária. Senão, você está desenvolvendo um hobby, você está desenvolvendo qualquer outra atividade, mas empresa sem organização não existe. O terceiro elemento é o profissionalismo. O que vem a ser o profissionalismo? O profissionalismo é aquela atividade não eventual. Ou seja, uma atividade frequente, uma atividade reiterada. Não é pura e simplesmente, hoje eu vendo um caderno, por exemplo. E daí eu até ganho um dinheirinho vendendo esse caderno e faço um outro caderno semana que vem. Aí vou viajar, volto, mês que vem eu faço outro caderno. Isso não é uma atividade profissional. A atividade profissional é aquela atividade reiterada, de todo dia. Não que o empresário precise, obrigatoriamente, estar na atividade empresária todos os dias. Ele também tem a vida particular dele, também tem as outras coisas para fazer. Mas a atividade empresária ela tem que ser contínua. Senão, você não é profissional, você é um amador. E quando a gente fala da atividade amadora em contraposição à atividade profissional, o que a gente pode colocar aqui como comparação? Os jogos de esportes. Você joga um futebol amador? Você joga esse futebol todo dia? É remunerado por isso? Não. O amadorismo significa que você faz por hobby, você faz porque você gosta. A palavra amador é fazer por amor. Então, sábado de manhã, você acorda, vai jogar o teu futebol, se diverte, brinca, volta para casa. Na segunda-feira, você volta à tua rotina de trabalho. Dá para dizer que você é um jogador profissional? Não, porque a tua atividade não é uma atividade habitual, não é uma atividade remunerada e tampouco é uma atividade organizada. Tem final de semana que você vai para o futebol, tem final de semana que você não vai para o futebol e fica tudo tranquilo. Quando a gente fala em atividade profissional, a atividade com profissionalismo, ela é uma atividade frequente, ela é uma atividade reiterada, ela é uma atividade organizada. Então, a circulação de bens ou de serviços, para ser considerada atividade empresária, tem que ser feita de forma profissional. E o quarto elemento, para caracterizar a atividade empresária, é a atividade econômica. Veja, o que é atividade econômica? Atividade econômica não significa ter lucro. Atividade econômica é a intenção de lucro. Porque o lucro, por mais que o empresário seja organizado, desenvolva a sua atividade com profissionalismo, seja um produto bacana que ele lança no mercado, às vezes, por alguma crise econômica, por alguma situação adversa, ele vem a ter que fechar a sua empresa. Ele vem entrar num processo de recuperação judicial ou num processo falimentar. Então, o produto é bom, tem venda, ele exerce de forma organizada, tem profissionalismo, porém teve lucro? Não necessariamente.
Então, a ideia da atividade empresária é perseguir o lucro. Nenhum empresário exerce uma atividade empresária se não estiver pensando no lucro. Ah, professora, mas eu posso ter uma atividade sem fins lucrativos? Sim. Mas se a sua atividade for uma atividade sem fins lucrativos, é uma atividade empresária? Não. Você precisa pensar no lucro. É essa ideia de perseguir o lucro que vai caracterizá-lo como empresário. Se você tem o objetivo de lucro, mas às vezes não consegue atingir, paciência. Mas no dia seguinte você continua com esse objetivo, você persegue esse objetivo e uma hora ou o empresário realmente atinge lucro, chega lá, ou tem que fechar suas portas. Mas o que vai caracterizar a atividade como empresária é a ideia de lucro, é perseguir esse lucro. Se a gente pensar em outro lado, eu tenho essa caneta e consigo vender essa caneta por R$1 milhão. Naturalmente que eu tive lucro. Por óbvio, comprei por R$5 essa caneta e vendi por R$1 milhão. Agora, isso me caracteriza como empresária? Tive lucro, mas sou empresária só porque eu vendi essa caneta? Não. A venda dessa caneta foi uma atividade profissional? Não, vendi uma única caneta uma vez na minha vida. Ela foi de forma organizada? Não, eu comprei essa caneta da banquinha aqui na frente, paguei R$5 e consegui vender por R$1 milhão. Eu estou circulando, né, produzindo várias canetas e vendendo? Também não. Então, cuidado com essa ideia do lucro. Não é só porque eu tive lucro, eu sou empresária. Em contrapartida, não tive lucro, não sou empresária? Não necessariamente. O empresário é aquele que persegue o lucro. A intenção é ter lucro com a atividade. Você tem que pagar os seus distribuidores, seus fornecedores, eventualmente seus funcionários e ter um rendimento em razão do tempo que você despende nessa atividade. Então, o objetivo é perseguir esse lucro. Se você atingir esse lucro, muito que bem. Se não atingir, paciência, vai fazer outra coisa, fecha essa atividade empresária, monta outra e segue a vida. Então, para ser caracterizado empresário, a gente precisa obrigatoriamente seguir esses 4 elementos aqui. Circulação, produção de bens ou de serviços, de forma organizada, com profissionalismo, visando a atividade econômica, visando o lucro. Entendido? Agora, gente, isso aqui caracteriza a atividade empresária. Mas nós temos algumas atividades não empresárias. Então, essas atividades não empresárias são atividades que não são de circulação de bens ou de serviços, ou não são de forma organizada, ou não têm profissionalismo, ou não visam atividade econômica. Então, vamos lá. Quais são as atividades que não são empresárias? No Código Civil, lá no artigo 44, nós temos alguns exemplos de atividades que não são empresárias. Por exemplo, associações, fundações, instituições religiosas, partidos políticos. São atividades que não têm um desses elementos. Ou não se destinam à circulação de bens ou de serviços, ou não o fazem de forma organizada, ou não o fazem com profissionalismo, ou não visam atividade econômica. Agora, um cuidado que a gente tem que ter a partir desse momento, para que não haja nenhuma confusão na nossa cabeça. Associações, fundações, instituições religiosas, partidos políticos são pessoas jurídicas, certo? O Código Civil determina que essas pessoas são pessoas jurídicas. E aí vem a primeira regra. Toda pessoa jurídica exerce atividade empresária? Não.
Eu posso ser uma associação, uma fundação, uma instituição religiosa. Se eu não tiver os 4 elementos da atividade empresário, circulação de bens ou de serviços de forma organizada com profissionalismo visando a atividade econômica, eu não serei empresário. Então, sou uma associação. Resolvo montar uma associação para cachorros de rua, por exemplo. É uma prestação de serviço? É uma prestação de serviço. Preenchi o primeiro elemento aqui, estou circulando um serviço? Preenchi. É de forma organizada? Talvez sim, talvez não. Nem todas as associações exercem a atividade de forma organizada. Então, já fiquei mais ou menos com esse segundo elemento. É uma atividade não eventual? É uma atividade frequente? Bom, eu criei essa associação, mas eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha vida pessoal. Então, às vezes, eu me dedico a essa associação, quando eu tenho tempo. Às vezes, infelizmente, não dá para me dedicar a essa atividade. Então, também esbarrei aqui no profissionalismo. E o quarto e último elemento, que é o elemento decisivo na associação. Quando eu crio essa associação dos animais de rua, eu estou visando lucro com essa atividade? Não. Eu estou apenas querendo ajudar, exercer uma função social dentro de tantos animaizinhos de rua que a gente tem, perdidos por aí, sem nenhum abrigo, sem alimentação, etc. Então, eu não exerço essa atividade dentro da atividade econômica. É uma associação que não tem profissionalismo, é uma associação que não tem lucro. Mas ela deixou de ser pessoa jurídica? Não. Ela continua sendo pessoa jurídica, só que é uma pessoa jurídica que não desenvolve atividade empresária. Então, não é toda pessoa jurídica que desenvolve atividade empresária. Fundações, instituições religiosas, partidos políticos também vão esbarrar em um desses 4 elementos. Ou a atividade não vai ser organizada, ou não vai ter a perseguição do lucro, a intenção do lucro, ou não vai ser uma atividade reiterada, uma atividade frequente. Então, se diz que essas atividades aqui não são empresárias. Muito embora sejam pessoas jurídicas, não exercem atividade empresarial. Além da associação, da fundação, das instituições religiosas e dos partidos políticos, o que nós temos de atividades não empresárias? Também temos como atividade não empresária a atividade rural não registrada. O que é uma atividade rural não registrada? Veja, quando eu tenho determinado produtor rural que exerce atividade de produção, enfim, ele tem uma opção. O legislador confere àquele que exerce atividade rural uma faculdade. Qual é essa faculdade? Eu desenvolvo uma atividade rural de produção de milho, por exemplo. Eu posso me registrar a minha atividade empresária ou não. Se eu registro a minha atividade como atividade empresária, eu sou um produtor rural que desenvolve empresa. Agora, como é uma faculdade, eu posso não desenvolver essa atividade empresária. Eu posso continuar desenvolvendo a minha produção de milho sem registro e daí eu não serei empresário. Então, a atividade rural, quando ela não for registrada, serei empresária? Não. Então, posso registrar e ter a condição de empresário, posso ficar sem registro e não ter a condição de empresário. Terceira atividade não empresária, as chamadas cooperativas. Cooperativas são um agrupamento, constituem um agrupamento de pessoas com uma determinada intenção comum. Então, se de repente eu crio a cooperativa dos produtores de café, essa cooperativa, ela é criada para produzir café ou repassar, né, a relação de produção de café. Ela até pode ser organizada, ela até pode ser reiterada,
mas ela não está dentro da atividade econômica. Toda e qualquer cooperativa, mesmo a cooperativa de crédito, não é considerada atividade empresária, porque falta algum elemento, sobretudo a intenção de lucro. Porque não existe por trás da cooperativa a figura do empresário que vai perseguir o lucro, vai obter esse lucro, pagar os seus funcionários e ficar com o restante para ele, já que ele está desenvolvendo aquela atividade. Na cooperativa, nós temos vários colaboradores, vários cooperados. E esses cooperados, eles se auxiliam mutuamente. E se tem algum retorno financeiro, esse retorno financeiro é distribuído ou investido na própria produção da cooperativa. Então, cooperativa é uma atividade que não é empresária. E, por fim, um quarto grupo de atividades não empresárias, que está lá no artigo 966, parágrafo único do Código Civil, é atividade intelectual. Atividade intelectual, tem a sua previsão no parágrafo único do 966 do Código Civil, ela não é considerada empresária. Se ela tiver natureza científica, artística ou literária. Então, atividade intelectual de natureza científica, artística ou literária não é considerada empresa, não é atividade empresarial. Como assim, professora? Quando nós temos, de repente, um músico, um arquiteto, um médico, um dentista, estamos falando de atividades intelectuais das diversas 3 categorias, mas que não são atividades empresárias. Agora, veja o seguinte, essa atividade intelectual de natureza científica, artística ou literária, para o direito empresarial, não é considerada empresária. Então, se 2 arquitetos resolvem se unir para criar uma loja ou para prestar os seus serviços de arquitetura de forma conjunta, eles podem até ter um contrato, eles podem até firmar uma parceria, mas não serão considerados empresários. Por quê? Porque a atividade deles é de natureza científica. Um grupo de músicos, uma banda, também podem até ter um contrato, pode até firmar uma parceria, mas não são considerados empresários. Agora, nós temos um porém aqui nessa atividade intelectual de natureza científica, artística ou literária. Como regra geral, essas atividades não são empresárias, mas existe uma ressalva. Salvo se constituírem elemento de empresa. O que vem a ser esse elemento de empresa? Vamos pegar um exemplo de médicos. Tenho 2 médicos profissionais intelectuais de natureza científica que, via de regra, não exercem atividade empresária. Aí eles resolvem montar um consultório, até tem lá uma secretária, né, tem convênios com determinados planos de saúde, ou seja, tem parcerias, tem funcionário, mas continuam não sendo empresários. Eles desenvolvem a atividade específica que a medicina lhes permite. Então, eu tenho um cardiologista e um outro neurocirurgião, por exemplo. 2 médicos. Eles têm algum elemento de empresa, professora? Eu já não sei mais o que é elemento de empresa. Volta aqui comigo. Circulação de bens ou de serviços de forma organizada, com profissionalismo, visando atividade econômica. Não, está faltando algum elemento de empresa. Quando você procura o teu cardiologista, é porque você confia no trabalho dele,
você tem a indicação de alguns amigos que já foram consultados por ele, que gostam da atividade dele. Então, você procura aquele cardiologista X pela indicação, pela confiança que você tem no trabalho. Então, se você, de repente, está com algum problema, precisa fazer algum exame, você vai lá e marca com o teu cardiologista. Tem o requisito da pessoalidade. Agora, se você, de repente, está lá na tua casa e te dá uma parada cardíaca, começa a doer o braço, começa a faltar ar, você vai ligar para aquele cardiologista específico que você confia no trabalho e marcar uma consulta semana que vem, no mês que vem com ele? Não, você vai correr direto para o hospital, direto para o pronto-socorro, atrás de qualquer médico que puder resolver o teu problema. Então, veja, pessoal. Quando eu retiro a pessoalidade do serviço, eu me transformo numa atividade empresária. Então, se esses dois médicos, o cardiologista e o neurocirurgião, resolvem ampliar o seu consultório, botam lá exame de diagnóstico por imagem, botam um cafezinho, estabelecem lá um pronto-socorro, uma atividade reiterada, contratam mais médicos, eu começo a ter elemento de empresa. E se eu começo a ter elementos de empresa, aí a minha atividade, mesmo sendo intelectual de natureza científica, que é a questão do médico, se torna atividade empresária. Então, cuidado com isso. Se eu tenho uma atividade intelectual de natureza artística, científica ou literária, como regra geral, não é empresa. Mas se tiver algum dos elementos de empresa que a gente estudou, profissionalismo, atividade organizada, atividade econômica, circulação de bens ou de serviços, tenho elemento de empresa, essa atividade se transforma em empresária. Mais indicações sobre atividade empresária e sobre o empresário, a gente vê no próximo bloco.